Romanos capítulo 8, versículo 1, carta de Paulo aos Romanos diz o seguinte: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo ressuscitou dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Senhor, nessa manhã nós reconhecemos a Tua presença densa, a Tua glória, a Tua Shekinah neste lugar, Pai. Meu Deus, e nós queremos, Senhor, não atrapalhar aquilo que o Senhor já começou a fazer nessa manhã. Senhor, nos ajuda a não atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer, que não sejam, meu Deus, as nossas convicções, que não seja a nossa sabedoria, mas que seja a Tua vontade. Pois Teu é o reino, Teu é o governo, Tua é a glória, Senhor. Venha a Tua vontade, seja feito aqui na terra como é nos céus. Sim, Senhor, nós nos submetemos, Senhor, à Tua vontade neste lugar, nessa manhã. Não somente como congregação, como casa, Senhor, mas como cidade, como nação, nós nos sujeitamos àquilo que o Senhor quer fazer em Jundiaí, em São Paulo e no Brasil. Meu Deus, e nessa manhã queremos ser um canal dos céus, Pai. Um canal que venha derramar, meu Deus, através das nossas vidas. Ah, Deus, nos ajude a transbordar na vida do nosso irmão aquilo que o Senhor está derramando sobre nós. Que sejamos um meio pelo qual o Senhor, meu Deus, venha se manifestar na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, na vida dessa congregação, nessa cidade, Senhor, nessa nação. Sejamos nós um ponto de conexão entre céus e terra. Sejamos nós responsabilizados com aquilo que o Senhor quer fazer nesse dia, Senhor. Porque esse não foi um dia que nós planejamos, nós desejamos, mas esse foi um dia que o Senhor planejou, esse foi um dia que o Senhor desejou. E nós queremos estar sujeitos, Senhor, a tudo que o Senhor quer fazer nessa manhã, neste lugar, Pai. Sim, Deus. Sim, Senhor. Meu Deus, libera a cura para aqueles que precisam de cura. Libera a provisão, Senhor, na vida daqueles que precisam de provisão nessa manhã. Libera, Senhor, edificação nos relacionamentos, naqueles que precisam ter os seus relacionamentos edificados, restaurados nessa manhã. Libera restauração, Senhor. Libera reconstrução no espírito, corpo e alma. Sim, Deus, cura as feridas, Senhor. Sim, Deus, seja feita a Tua vontade sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, queridos, eu não sei se você consegue perceber no Espírito o que é que o Senhor começou a fazer aqui nessa manhã.
Mas o apóstolo Paulo dá uma chave aqui, em Romanos capítulo 8, no versículo 5. Ele diz: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pode assentar. Não sei como você entrou aqui nessa manhã. Eu não sei qual é o teu estado emocional. Eu não sei quais são as coisas que têm te afligido. Eu não sei quais têm sido as tuas súplicas diante do Senhor. Mas eu sei que nessa manhã você tem uma decisão a ser tomada. Se você vai se inclinar para as coisas do Espírito, ou se você vai se inclinar para as coisas da carne. E a inclinação do teu coração, isso vai definir aquilo que você vai acessar. Porque mais real do que o reino físico é o reino do Espírito, querido. Todas as coisas são estabelecidas primeiro no reino do Espírito. Sabe? E quando nós encontramos esse lugar, muitas chaves são liberadas para as nossas vidas de coisas que já estavam ali, há tempos. Existem coisas que estão ali encaixotadas, empacotadas para serem liberadas sobre a tua vida. Talvez há dias, talvez há semanas, há meses, há anos. E você está pedindo algo para o Senhor que Ele já te deu. Você só precisa esticar as tuas mãos, acessar esse lugar no Espírito e pegar. E muitas vezes nós ficamos ali, porque não compreendemos isso. Ficamos ali pedindo coisas que já nos foram dadas. Gálatas 4 vai falar de que adianta, né, um herdeiro ficar herdeiro se ele for ainda um menino. Por quê? Porque ele ainda não tem compreensão de como acessa e de como usa, de como utiliza, de como desfruta da herança. E muitas vezes nós estamos como meninos, buscando no Senhor coisas, fazendo súplicas e orações, por quê? Simplesmente porque não paramos para ouvir, não paramos para ver no reino do Espírito. Mas pastor, eu não ouço e nem vejo nada. Eu vou falar para você, sintoniza no canal certo aí. Porque o teu espírito, ele foi primeiro codificado para olhar no Espírito. Ele foi primeiro codificado para ouvir no Espírito. Porque antes de ser carne, você é Espírito. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência carnal. E nessa manhã o Senhor começou a liberar muitas coisas aqui sobre as nossas vidas. Algumas chaves estavam sendo literalmente viradas aqui. Nos próximos dias vocês vão escutar testemunhos de poucas pessoas que aqui estão, né? Nós estamos em poucos. E assim é o Senhor, né? Porque Ele já sabia quem estaria aqui nessa manhã. Você entende que tudo acontece primeiro nele? Ele já sabia quem estaria, Ele já sabia quais eram as necessidades. Ele já sabia todas as coisas, por quê? Porque Ele conhece o fim antes do início. Então, os pacotes já estavam prontos, a mesa já estava posta. Sabe, é como uma cerimônia de um casamento. Sabe quando as coisas estão todas feitas? Eu estava ali e eu via um tapete vermelho, literalmente. Eu via vasos de flores enfeitando aqui o caminho. Eu falei, meu Deus, mas não tem casamento aqui hoje. Tem. Tem um casamento entre o noivo e a noiva. Tem um casamento porque quando nós cantamos aquilo que o céu está cantando, né, o Espírito e a noiva dizem vem. Há um alinhamento. E muitos presentes estavam colocados, a mesa está posta. Então depende do que, pastor? Depende de você assentar e desfrutar. Não só da comunhão dos santos, mas da comunhão dos céus.
Sabe, tem dias que nós marcamos para estar com o Senhor, mas tem dias que Ele marca para estar conosco. Se você conseguir compreender isso, se a igreja conseguir compreender isso, né? A igreja está aí, ó, pelo menos nos últimos 6 meses, militante, no Facebook e no Instagram, por um assunto político. Hoje é um dia importante para a nossa nação. Mas sabe, a igreja fica tentando conseguir no Facebook algo que ela devia conseguir aqui, no profético. As pessoas estão militantes e atuantes no Facebook, mas não conseguem gastar 1, 2 horas no dia em que elas vão tomar uma decisão importante, não a vida dela, mas as dos seus filhos. E aí eu começo a entender que a igreja ainda está com uma mentalidade, talvez, a ser restaurada. Isso nada mais é do que uma mentalidade egoísta, como a do rei Ezequias, que foi alguém que restaurou a casa do Senhor, restaurou todo o altar do Senhor, os utensílios, colocou tudo no lugar. E quando o profeta vem e traz uma palavra, que ele estava em desalinhamento com aquilo que o Senhor queria, ele fala, mas vai acontecer comigo? Não. Então, não me importa. É com meu filho? Então, deixa para lá. Deixa Manassés se acertar depois. Sabe, a igreja às vezes está nesse lugar. Ela fica ali militante, atuante, né? O Instagram está mais convertido que muita igreja, né? Todo dia tem fotinha e discussão e briga, né? E o Instagram e o Mark Zuckerberg, o Facebook é tão inteligente que ele só entrega aquilo que você quer ver. Então, se é de direita, ele só entrega a direita para você ali, no seu feed. Se você é esquerda, ele só te entrega esquerda. E aí, o que acontece? Nós consumimos só aquilo que nós queremos. Não é assim? Existe um algoritmo por trás, está ali. Se você está olhando para um programador de computador velho, tem um bom ali na câmera, ali atrás, ó, bem melhor que eu. Existe um algoritmo ali por trás que só entrega aquilo que você quer ver. E aí, nós transportamos esse mesmo comportamento para dentro da igreja. Eu venho na igreja, mas, Benê, eu só pego aquilo que eu quero ver. É a tarde da bênção. É hoje que vem a minha vitória. Querido, pare de mendigar o que já é seu. Está aí, está na mesa. Glória a Deus pela tua vida que entendeu e que está aqui. Louvo a Deus pelos que estão. Não lamento pelos que não estão. Eu choro pela igreja, não pelas pessoas. Eu choro pela igreja porque a igreja vai entrar num lugar de entendimento. Talvez vá passar primeiro por um lugar de juízo agora. Porque todas as vezes que a igreja desalinhou, todas as vezes que o povo de Deus desalinhou, quem entregou o povo de Deus ao juízo foi o próprio Senhor. Então de nada adianta fazer arminha se você não acessar o reino do Espírito. De nada adianta a gente chegar diante do Senhor e falar, Deus, dá a minha bênção, libera a minha bênção para depois subir. Se você não esticar o braço e não pegar aquilo que Ele já te deu, querido. Glória a Deus pela tua vida. Você não sabe como você me encoraja. Você não sabe como faz valer a pena. Eu saí de casa faz 26 horas mais ou menos. Vim direto. Passei na casa da minha mãe, tomei um banho, senão vocês não iam aguentar o cheiro. Meu coração estava ansioso por estar com vocês. A minha esposa, os meus filhos queriam estar aqui. Você não sabe o quanta falta esse lugar faz para eles. E quem tem a possibilidade muitas vezes não dá o valor. E assim nós fazemos com o Senhor, todos os dias. Temos um acesso tão fácil a Deus. Temos uma vida no Espírito. O apóstolo Paulo deixa aqui. E aí não damos valor na vida no Espírito, por quê? Porque ficou trivial. Mas sabe, essa é uma manhã de realinhamento para mim e para você. É uma manhã de restauração, é uma manhã de cura, é uma manhã de um entendimento restaurado, de uma mente renovada. Quantos aqui estão com alguma dor em alguma parte do corpo? Ou alguma enfermidade? Levanta a sua mão aí.
Vem aqui à frente. Sai do seu lugar. Vou ensinar uma chave para você. Nós vamos fazer algo muito prático aqui nessa manhã. Sabe, o Juscelio teve essa semana no podcast lá do Hub, do Brunão. E ele, em 1h30, 1h40 ali, ele liberou um resumo de algo que ele liberou umas 10, 20 horas na mesa da minha casa, mês retrasado, eu acho, mês passado. Mas tem algo que eu entendi lá na mesa de casa, não foi no podcast agora. Né? O Juscelio tem uma capacidade de abrir algumas portas em nós. Ele disse que Ana, quando estava ali pedindo um filho para o Senhor, as pessoas olharam e acharam que Ana estava embriagada. Né? E quando é que você vai ver embriaguez na Bíblia num outro momento? Só no derramar do Pentecostes, que compara que as pessoas estavam como pessoas embriagadas. Só o Espírito faz as pessoas se embriagarem no Espírito. Né? E ali Ana faz uma oração e ela começa a dizer: Senhor, me dá um filho. E aí o Senhor começa a dizer para Ana: eu quero um profeta. E Ana fala para Deus: me dá um filho. E Deus para Ana: me dá um profeta. Eu quero um profeta, eu preciso de um profeta, eu preciso de um filho, eu preciso de um profeta, eu preciso de um filho, eu preciso de um profeta. E aí Ana, quando entende, fala: Senhor, então eu te entrego, eu te dou um profeta. Aí Deus fala: então toma um filho, Ana. E de uma maneira prática, nós vamos fazer algo aqui nessa manhã. Aqueles que estão aqui, ó, sentindo enfermidade, porque o Senhor me disse que estava liberando cura nessa manhã, nesse lugar. E Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então aquilo que Ele começou, Ele vai terminar. Amém? Só que nós vamos inverter um pouco a nossa mentalidade aqui, eclesiástica cristã. Né? Vocês vão só levantar nos seus lugares e intercederem, eu vou interceder daqui. E eles vão orar uns pelos outros, aqui. Sabe por quê? Porque a bênção não é aquilo que eu alcanço para mim. É aquilo que Deus faz através de mim. E quando Ele faz através de mim, eu alcanço. No Reino do Espírito nós trabalhamos assim. Então vocês vão orar uns pelos outros. Não peçam nada para si. Não peça nada por você mesmo. Ore agora pelo teu irmão. Libere, decrete espírito de cura. Sim, Deus. Obrigado, Senhor, porque o espírito de cura está sendo liberado, está agindo aqui nesse lugar nessa manhã. Obrigado, Senhor. Nós queremos te agradecer porque o Senhor está restaurando os órgãos dos teus filhos. O Senhor está tocando agora em toda a enfermidade, está arrancando, porque toda a enfermidade foi levada na cruz do Calvário. Em Isaías, a tua palavra nos diz que todas as nossas dores, toda a enfermidade que estava sobre nós, todo o castigo que estava sobre nós, foi levado naquela cruz. E nós acessamos o reino do Espírito agora e tomamos tudo aquilo que nos pertence. E nós liberamos sobre a vida do nosso irmão, através da autoridade que o Senhor nos deu, através da autoridade do teu sangue liberado sobre as nossas vidas. Nós liberamos cura agora sobre os nossos irmãos. Espírito de cura invada agora, restaura, renove, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que seja uma manifestação de poder, de milagre do Senhor. Sinais e milagres, meu Deus, perseguirão aqueles que creem. E assim nós declaramos nessa manhã: obrigado, Jesus. Obrigado pela tua cura. Obrigado pelo teu 100%, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu abençoo a vida do meu irmão agora. Eu abençoo a vida da minha irmã agora. E eu libero cura. 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 100%.
o seu 100%, Senhor. Restauração, 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 restauração. Nós acessamos agora nesse lugar espiritual. Nos apossamos daquilo que já foi liberado aqui, antes mesmo do momento de louvor. Espírito de cura que age sobre nós nesse lugar. Obrigado. Doce presença do Espírito Santo. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aleluia. Você consegue checar? Checa. Vamos ativar a nossa fé, querido. Se ele fosse lutar com 30 mil, tinha perdido. Ia ter pelo menos 29 mil e pouquinho, que só ia atrapalhar ele. Ia mais atrapalhar. E o corpo lavado com água pura, fala de santificação. Como que você lava o teu corpo? Qual é a água que lava o nosso corpo? A palavra. Como você quer se limpar se você não lê a palavra? Como é que nós vamos nos limpar se nós não lermos e conhecermos e formos confrontados pela palavra? Formos atacados pela palavra. Quando eu leio a palavra e ela fala: Leandro, você não presta, cara. Você ainda tem isso para mudar. De novo essa pisada na bola. Mas não foi ninguém que me disse. Era um versículo que eu estava lendo. Quando Natan chega para Davi e conta a história. E Davi está ali, escutando a historinha, né? E Natan contando. Aí Davi chega diante de Natan e fala: mas esse sujeito aí, cara, esse cara precisa morrer. Tem que matar, só eu mato ele. Fala: bom, esse sujeito é você, Davi. Hoje o nosso Natan está aqui, ó. Tem livro, capítulo e versículo. Eu duvido você ler a Bíblia com interesse de coração e não ser confrontado por ela. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar. Por quê? Pois quem fez a promessa é fiel. Sabe por que nós temos dificuldade em crer muitas vezes nas promessas do Senhor? Porque nós olhamos para o Senhor a partir de como nós nos vemos. E pela nossa infidelidade nós não conseguimos enxergar a fidelidade do Senhor. E nessa manhã eu não viajei 8.000 quilômetros para te bater não, querido, fica tranquilo. Eu viajei 8.000 quilômetros para nós morrermos aqui. Porque o que a igreja precisa nesses dias são homens e mulheres que morram para si mesmos. Porque se o fruto, se a semente caindo na terra não morrer, ela não produz fruto algum. E como a minha oração é para que você frutifique e dê muitos frutos, é que você, assim como eu, morra nesse lugar. Porque o reino do Espírito, ele funciona diferente. Começamos falando de Romanos 8, amém? No reino do Espírito, a matemática é outra, querido. Quem quer ganhar, perde. Quem quer viver, morra. Aquele que quer ser o primeiro, que seja o último. Aquele que quer honra, que seja abundante primeiro na desonra. Sabe, esses dias alguém me disse lá na mesa da minha casa, falou: pastor, você tem sido um homem de unidade para cá, porque você não se ofende. Eu falei: filho, você não sabe quanto eu já fui ofendido e quanto eu tenho sido ofendido. Talvez por isso eu estou me ofendendo menos agora, porque está esgotando a ofensa. Chega num ponto que a gente é tão ofendido, tão ofendido, tão ofendido, e aí nós começamos a ser homens que não se ofendem. Mas aonde está sendo gerado isso? Na ofensa. Aonde é que Deus vai te levantar em honra? Na desonra. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Você vai ver uma colheita de algo que nós não plantamos nos próximos dias. A igreja ela vai crescer, ela vai ganhar corpo, ela vai se alinhar como nunca. Ela vai
ser restaurada. Por quê? Porque o Senhor quer assim. Tem alguns profetas que chamam isso de o evangelismo da terceira onda. Fala sobre homens do mundo corporativo agindo nesse evangelismo da terceira onda, que é uma onda de um último evangelismo sobre a terra. E você vai ouvir várias profecias dessa do pessoal lá do Rick Joyner, da Morningstar, e homens que estão gastando as suas vidas em casas de oração, como Mike Bickle, por exemplo. Então vai acontecer, não vai acontecer porque nós somos bons, nós não temos uma estratégia de crescimento, né? Nós nem sequer conseguimos vir para a igreja no dia porque tem uma eleição. Então as coisas vão acontecer porque Deus vai fazer. Mas sabe, que bom que tem pelo menos 7.000 que não se dobraram a Baal. Tem 200 filhos da tribo de Sacar posicionados, e Deus está juntando esse povo. Então Deus vai fazer, querido. Deus vai fazer porque Ele quer fazer. E vai fazer como? Usando a minha vida e a sua. Porque é um processo. Diga, é um processo. Primeiro nós vamos morrer. Depois nós vamos frutificar. Deus me livre, pastor, não vou morrer não. Eu não estou falando no físico não, tá, querido? Não estou profetizando morte física para ninguém aqui não. Mas nós vamos morrer para o nosso egoísmo, para o nosso ego, para a nossa vaidade, para a nossa vontade, para o nosso eu, para a nossa carne. Nós vamos pisar e matar a nossa carne, para sermos ressuscitados no Espírito. Para que nós possamos nos inclinar para o Espírito. E possamos viver como no Espírito. E quando eu der fruto, é um processo, eu morro, dou fruto. E quando eu der fruto, o que está escrito lá em João 15? Poda. Porque a poda não é para te matar. A poda, ela não te desconecta da videira. Ela só tira aquilo que está te impedindo de dar mais fruto. Só limpa. Sabe, se tem algo que é interessante lá em Portugal, é que nós temos as estações do ano bem definidas. Agora, por exemplo, nós estamos no outono, indo para o inverno. E, querido, outono é outono mesmo, inverno é inverno mesmo. Né? Então, você olha para as árvores, a gente começa a entender a Bíblia de um jeito diferente, sabe, né? Porque o jardineiro chega lá e fala assim, ó, se a gente não podar aquela oliveira aqui agora, no inverno, peraí, mas vai podar, vai ficar sem folha nenhuma. Ela já vai ficar sem folha mesmo. Tipo, já vai ficar mais fraquinha, tal, porque é inverno. No inverno nós enfraquecemos, dependemos de quem? Daquele que faz a poda. Está entendendo? Amém? De quem que você depende nos tempos de inverno, querido? Do Cristo. É Ele que poda. E aí Ele vem, bem no tempo de inverno, e Ele começa a me podar. E tirar pedacinho de mim, e dói. Ai, como dói, né? Tesourada dói, querido. Dói. Deus é especialista em fazer umas coisas que dói com a gente, para marcar a gente com Ele. Né? Com 8 dias de idade, ele faz o quê? A circuncisão no povo dele. Não é isso? Não é assim? Olha, eu fui circuncidado aos 7 anos. Deus me livre, dói demais, que eu já tinha consciência. Dói muito. Ser marcado para o Senhor dói. E o problema é que nós não aguentamos a poda. É a primeira tesourada. Ai, 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 ai. Ouvido aos céus, amém, zoando. Ai, o pastor não me ama. O irmão não falou oi para mim. Quer saber? Estou aqui pedindo. Esse mês que eu dei metade do meu dízimo era para ter aberto a porta dos céus. Os processos nem começam, a gente está reclamando. Eu tenho vivido os 3 anos mais difíceis da minha vida. Dia após dia, mais difícil. Quando eu falo assim, não, esse foi hard, hein, Senhor? Só falta Ele falar assim, você vai ver o dia de amanhã, querido. Ah, amanhã nós estamos juntos. Ó, tô igual o Rocky Balboa. Não vejo a hora de dar o primeiro soco. Por enquanto eu tô ainda só apanhando. Mas tô feliz da vida. Tô no centro do propósito de Deus, no centro da vontade dEle.
E se eu fui feito para tomar pancada nesses 3 anos, está aqui, pode bater, Senhor. Às vezes ele não bate, ele só permite que o outro bata. Porque se ele bater, a gente não aguenta. Ah, é o castigo do Senhor. Querido, de uma vez por todas, vou te ensinar algo. Nós não suportamos o castigo do Senhor. Então ele só fala assim, tá vendo meu servo Jó? Ele tem orgulho do orgulho dele. Tá vendo, Satanás? Vai trabalhar para mim. Quem foi que fez isso? Ó, aquele ali é top. Aí o diabo, como diz o pastor Luiz Hermínio e o Juscelio, até o diabo é o diabo de Deus, né? É um cachorro na coleira, só faz aquilo que Deus deixa. O diabo vai todo cheio de fúria. Ah, é aquele que é o top? É. Vou pegar. Eu tenho um cachorro lá, o Thor. É um Golden. E, cara, como aquele cachorro é criança, assim, sabe? Ele tem 1 ano e meio, mas ele tem uma mentalidade de uns 2 meses, eu acho. E ele fica fechado lá no canil e tá lá, tentando sair. Aí você vai, abre a porta do canil, ele sai do canil e ele fica assim, como se ele tivesse escapado. Eu falo, Thor, foi eu que te soltei, querido. Não é? Você esqueceu, você estava ali, cara. Eu vim aqui, abri a porta. Ô, Thor. Eu fui mais rápido que você. Não foi, Thor. Né? E às vezes a gente fica nessa, a gente acha, né? E Deus não perde viagem, querido. Né? Tá vendo meu servo Jó? Ó, aquele ali é top. O diabo já olhou e falou, aquele é o top, é aquele que eu vou destruir. Não, vai lá, só não toca na vida dele. Deus tem um senso de humor incrível, né? Por quê? Porque eu vou precisar da vida dele ainda. Queridos, Deus não te poda para ti, né? Deus não te desconecta da videira. Aquele que não está conectado na videira, ele não poda. Ele se autocortou, sabe assim? Ele tirou a própria tesoura e fez assim e caiu da videira. Deus não poda ninguém fora da videira. Mas sabe, existe uma forma de nós ficarmos na presença do Senhor. Guardando firme a nossa esperança, sem vacilar. Porque o Senhor é fiel. Ele quer mudar as nossas lentes. Ele quer que nós olhemos para Ele com a lente correta. Olhando a fidelidade dEle, porque Ele é fiel. Versículo 24. Cuidemos também de animar uns aos outros. No amor e na prática das boas obras. Talvez esse seja, junto com o 25, duas chaves aí que o diabo tem pelejado muito contra nesses dias. Porque assim, ó, nós precisamos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Eu digo assim, ó, na hipocrisia, nós até conseguimos chorar com o que chora. Mas nunca se alegrar com o que se alegra na hipocrisia. E esses dias, né, eu estou falando que nós estamos numa conversão dos de dentro da igreja, não é dos de fora. Nós estamos tentando converter os de fora, sem um reposicionamento dos de dentro. Hoje está difícil de nós animarmos uns aos outros, sabe por quê? Porque nós olhamos para o nosso próprio umbigo. Fala assim, quer saber? Eu não quero saber do Benê não, ó. Deixa o Benê com os problemas dele, ema, cada um com seus problemas, eu estou cheio dos meus. E nós vamos quebrando todos os princípios de Deus. O que nós fazemos aqui? Oramos uns pelas necessidades do outro. Mas eu estou com dor, mas não importa. Porque quando eu atraio o espírito de cura para liberar sobre a vida do meu irmão, ele passa por mim. Quando eu sou um canal dos céus, quando eu não quero ser o fim da bênção, quando eu sou um meio pela qual ele atinge o meu irmão, querido, você vai ser abençoado. Então cuidemos de animar uns aos outros. Fala, vamos junto. Desanima não, o pastor chegou lá, ele não está bravo não. Vamos junto. Pensa num menino precioso, esse aqui. Olha o Daniel com ciúme, Renan.
Vamos junto. Vamos carregar. Vamos se alegrar. Ô, você conseguiu, cara, que top. Eu não consegui ainda, mas eu fico feliz por você. Eu fico mais feliz quando o outro consegue coisas do que quando eu consigo. Por quê? Porque a natureza, uma das principais expressões de Deus é a generosidade. Um coração generoso, ele se alegra mais com a conquista do próximo do que com a própria conquista. E pratica boas obras. Ó, eu não tenho muita coisa não, cara, mas vamos junto aqui, ó, vamos dividir. Sabe, eu tenho passado, como eu disse, dias de intensas lutas. Batalhas, batalhas e mais batalhas. Em tudo que é área, na saúde, é uma transição profissional, é na família, e aí vai. Na família não, na parentela. Graças a Deus, são 3 anos em que nós, eu, minha esposa e meus filhos, estamos realmente fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer lá. Eu ainda preciso melhorar muito. Eu descobri que talvez eu era 10% ou menos daquilo que Deus queria que eu fosse. Hoje eu estou uns 20. Ainda tenho 80 para caminhada, pelo menos. Mas quem saiu do 10 foi para o 20 já melhorou 100%, né? Então, assim, dias de luta, né? Transição. Está ali o Diego, trabalha comigo da mesa da minha casa desde 2009, eu acho, se eu não estiver errado. 2009, né, Di? Tem chão, hein? Já comemos muito saco de sal junto, né? Diz que dá certo o relacionamento quando come um saco de sal, nós já comemos par dele. E às vezes a gente conversa, e eu falo assim para ele, Di, desespera não, cara. Desespera não, que nós já passamos um momento de transição muito mais difícil que esse. E aí talvez na cabeça dele fala, doido, você está enxergando o que eu não estou vendo, né? Eu falo, estou enxergando uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí eu falo para ele, eu sempre faço o meu planejamento, contando comigo e contigo, porque eu tenho uma aliança com ele. Você entende isso? Não é uma aliança de dentro da igreja. Não é uma aliança humana. E ele vai ficar andando comigo até quando? Até quando ele quiser, até quando ele desistir de mim. Quando ele falar, não, esse aí está doido demais, não dá mais. Pirou. Porque enquanto ele permitir, nós vamos animar uns aos outros. Vamos dividir o que tem, vamos fazer boa obra um pelo outro. Ah, mas, cara, não tem muito, tem um saco de arroz de 5 quilos, então tá 2,5, vamos ficar com 2,5. Já fizemos isso no passado. Sabe por que o nosso relacionamento deu tão certo? Porque ele tinha 2 meses trabalhando comigo. Eu consegui perder. Eu era um comercial tão bom para a empresa, que eu fui ludibriado e enganado, e eu consegui perder o único contrato que a empresa tinha. Tinha um contrato, nós ficamos com 100% de nada. Falei, Di, cara, eu te contratei faz 2 meses, eu não quero te dispensar. Mas você vê que agora a gente pode jogar 21 um com o outro aqui no computador, né? Mas Deus vai abrir uma porta e nós vamos ter outra coisa. Agora é o seguinte, eu não quero te dispensar. Só que eu tenho dinheiro aqui para a gente comer mais um tantinho, não foi, Di? Falei, cara, esse mês aqui eu posso te pagar metade do salário? Eu não vou deixar de te pagar, eu vou ficar devendo. Quando entrar serviço eu te pago. Ele falou, não, cara, tá certo, vamos lá, tamo junto. Ele não tinha 20 anos de empresa comigo. Ele tinha 2 meses de empresa comigo. Sabe quantos meio salário ele recebeu? Nenhum, ou um, né? Agora não lembro. Né? E depois, todas as vezes que havia um aumento sobre a nossa empresa, sobre a minha vida, de quem era a primeira pessoa que eu lembrava? Queridos, não dá para ser aqui na igreja aquilo que a gente não é fora dela. Aqui a gente vai ser exatamente aquilo que a gente é fora. O problema é que a gente
quer inverter a ordem de correção das coisas. A gente quer ser na igreja algo que a gente não é em casa. Eu vou te dar um conselho: quando você começar a ser em casa, você vai ser aqui automaticamente. Quando você começar a ser fiel lá no teu trabalho, você vai ser fiel na igreja. O que nós aprendemos ali em Marcos? Jesus está dizendo, né? Como que eu posso te colocar? Como que eu posso te confiar as riquezas lícitas, se você não consegue ser fiel nas ilícitas? Como é que eu vou te confiar coisas espirituais, se você não consegue ser fiel nas coisas carnais? Sabe, mas essa consciência ser revigorada. Versículo 25. Mais fiel do que, mais atual do que para os dias de hoje, esse versículo. Diz assim, ó: não deixemos de nos congregar, como é de costume de alguns. Paulo fala, escritor de Hebreus, que muitos dizem ser Paulo, né? Não vou aqui criar, não, daqui a pouco vão dizer que eu estou com heresia aqui, não quero ser. Como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Maranata, hora vem. Ah, a gente está cantando Maranata. Cara, cada vez que você cantar um Maranata, passa 10 minutos a mais na igreja. Porque quanto mais próximo o dia da vinda do Senhor, mais nós precisamos estar congregados para suportar. Não só para celebrar, mas para suportar os dias da vinda do Senhor. Grande e terrível dia. Não dá para deixar de congregar, por quê? Porque a Bíblia nos manda congregar. Ah não, estou tranquilo, hoje eu vou ver no YouTube. Tem a comodidade, tem a facilidade, né? Até o lagartinho vem para o culto lá. E os irmãos ficam em casa. Nós estamos num tempo que até a criação está sedenta de Deus, olha lá. Sabe onde é que a mula falou? Onde o profeta estava disposicionado. Balaão havia caído. Deus usa a mula. Versículo 26, porque se continuarmos, olha aqui, que desconstrua todo o ensino errado que a gente teve sobre graça, amém? Que isso seja desconstruído na minha e na sua vida. Eu estou martelando nisso, né? Eu vim dessa conferência Graça Transformadora lá do pastor Luciano Subirá. Comecei a estudar muito sobre esse assunto na Bíblia esses dias. Vou ler o livro dele, tem 10 videoaulas lá dentro. Te encorajo, se você não tem o livro ainda, compre e leia. E assista às aulas, são 10 videoaulas de 2 horas cada uma. Mas olha o versículo 26, aqui, Hebreus 10, 26. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ai, fala assim, ai, ai, ai. Ui, ui, ui. Se eu continuo a pecar de propósito, com desleixo, dando de ombro, né? Sabe o que é dar de ombro, né? Depois de ter conhecido a verdade, o que a Bíblia me diz, não é o que o pastor Leandro está dizendo, é que já não tem mais sacrifício, não resta sacrifício. Eu inutilizo o sacrifício de Cristo na cruz. Gente, a gente está lendo o Novo Testamento, tá? Para quem não lembra de estar Hebreus, isso aqui não é lei, isso aqui não é Velho Testamento, isso é Novo Testamento. Amém? Teólogos da hipergraça, prestem atenção. Tem que ler a Bíblia inteira. Versículo 27, pelo contrário, né? Não só não tem mais sacrifício pelos meus pecados, eu abro mão do sacrifício de Cristo. E aí ele continua dizendo, pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo, vingador prestes a consumir os adversários. O que eu me torno? Um adversário de Deus. Alguém que vai ser consumido pelo fogo, pela vingança do Senhor. Versículo 28, quem tiver rejeitado
a lei de Moisés morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quem é que lembra? A mulher adúltera. Estava lá para ser apedrejada. Tinha algumas testemunhas, né, empinchando ela daquele pecado. E dizendo, olha, ela foi pega em adultério e tal. 2, 3 juntavam ali, era o suficiente para matar. Aí o escritor de Hebreus continua falando, isso, lá na lei de Moisés. Imaginem, versículo 29, imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus. O que eu faço quando eu continuo pecando e vivendo de qualquer maneira, se importando só comigo e não com aquilo que Cristo quer que eu me importe? Eu piso Cristo. Deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus. Profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Se 2 ou 3 lá, né, condenavam uma pessoa à morte sem misericórdia, quanto mais severo vai ser o castigo daquele que profanou o sangue de Cristo, rejeitou a aliança, pisou sobre Cristo, sobre o sacrifício dele na cruz. Versículo 30. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Não está falando do inimigo, está falando de Cristo. Está falando do Senhor. A quem pertence a vingança? Ao Senhor. E eu retribuirei. O Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível nós sermos entregues à mão de Deus. 1000 vezes ficarmos presos na mão do inimigo, porque na mão de Deus a gente não subsiste. Lembra o que eu disse aqui um pouquinho antes? Deus não está nos castigando. Nós não resistiríamos. Ele é tão amoroso que para nos dar uma nova chance, Ele só recolhe o braço e fala assim, vamos ver onde vai. Sabe o pai do filho pródigo? Deixa aí. Não trancou o portão. Né, porque o filho pródigo começou na meninice, né? Mas é meu. Né? Restitui. E vamos cantando, né? Sabor de mel. A vingança é minha. Como meninos, nos apossamos de coisas que já eram nossas. Sentimento de posse. Só tem um sentimento de posse, de egoísmo, aquele que não entende que já é dono, querido. Quem é maduro, conhece a sua identidade, conhece seu propósito, conhece seu lugar. Não reivindica um lugar. Não reivindica bênçãos, não reivindica nada. Por quê? Porque sabe que tem tudo naquele que o predestinou. Naquele que o chamou. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus por você estar aqui nessa manhã. Lembra que eu falei que nós viemos aqui para morrer? Eu não sei você, mas eu sou o primeiro a me entregar aqui como sacrifício. Eu vim 8.000 e alguns quilômetros para morrer. Eu não quero oferecer ao Senhor sacrifício que não me custe nada. Eu tenho feito isso de forma prática nos últimos anos, querido. Desde 2010, quando eu fiz uma oração no chão da comunidade Alcance lá. Eu orei e falei, Senhor, eu vou com o Senhor até o final, não importa, haja o que houver. Aconteça o que acontecer, eu não vou voltar atrás. Eu fui. 12 anos depois, final do ano passado, o Senhor chega para mim e fala, Leandro, a sua entrega de 2010 te trouxe até aqui, não é o suficiente para te levar adiante. E você precisa de um derramar novo. E sabe, já faz pelo menos 2 anos ou mais, desde que eu cheguei em Portugal, logo depois, que todos os dias eu tenho me entregue nas mãos do Senhor. O Senhor está doendo bastante. O lombo já está que é só ferida. Há quem diga que eu já estou metadinha, né? Pastor Alice, lá da igreja
da renovação de congrega, ela fala, acabou a piada, hein? Já não tem mais piada, o pastor Leandro já não pode emagrecer mais, está tudo bem mesmo. Com a saúde do pastor Leandro está tudo bem. Está magro demais, já daqui a pouco vai parecer doente. Sabe, todos os dias eu tenho acordado e falado, Senhor, vamos lá. O que eu preciso entregar hoje? Eu tenho entregue tudo que Ele tem pedido. Certamente tem algumas coisas para me entregar ainda. E eu estou nesse processo de entrega. E eu queria convidar você para que nessa manhã nós sejamos o altar. É bonito estabelecer um altar de pedra, né? Põe ali, Betel, casa de Deus, anjo subindo e descendo, Mas mesmo nesse lugar, Jacó saiu coxo, nunca mais andou do mesmo jeito. O caminhar de Jacó foi mudado, a identidade dele foi mudada, foi restaurado, ele foi devolvido no propósito. Mas o nosso sacrifício vai ser um pouquinho maior que o de Jacó. Gênesis capítulo 24, Gênesis capítulo 26, vai falar de Isaac. Isaac foi um conector entre a promessa feita a Abraão e o cumprimento em Jacó. Isaac passou pelas mesmas lutas que Abraão. Estava numa terra que tinha fome, foi tentado, mas Isaac não desceu para o Egito, ficou onde o Senhor mandou. E ele começa ali a desentulhar poços. Ele começa a desentulhar os poços e aquilo prospera. Quando ele prospera na terra seca, no meio da fome, o que acontece? Abimeleque se levanta e fala, não, anda daqui, pega tuas coisas e anda, causa ciúme, né? Terrível coisa você prosperar no meio dos irmãos que estão esperando fome e desgraça. Eles preferem te ver passar fome e desgraça com eles, do que ver você ser abençoado no lugar da fome. Já viu isso? É muito louco, né? Não cabe na minha cabeça. Eu não sei como a igreja conseguiu entrar num lugar desse. Onde o irmão, que se diz irmão, prefere ver o outro na pindaíba igual ele. Pode até nem dar certo para ele. Mas ele se incomoda de ver o outro alcançando coisas que ele não alcançou. Misericórdia, Jesus. Isaac sai dali, vai para outro, começa a desentulhar a poça em outro lugar. Isaac não cava a poça. A Bíblia fala que ele desentulha. Os poços tinham sido cavados pelos seus pais, pelo seu pai. Sabe, tem poços que homens cavaram entregando as suas vidas. Tem poços aqui na cidade de Jundiaí de anciãos que já partiram para o Senhor, que foram cavados aqui nessa cidade, que precisam ser desentulhados. Sabe, o poço não precisa ter a minha assinatura. Isaac entendeu algo que os outros não entenderam. Ele foi um conector de geração. A promessa nem começou nele, nem terminou nele, nem se cumpriu nele. Ele só pegou a promessa. Passou por ele. Entregou. Existem Isaacs sendo levantados nesses dias. Da outra vez que eu estive aqui em maio, nós falamos sobre José. Deus está levantando José. Deus está levantando Isaacs nesses dias. Homens que conhecem o seu propósito. Que não se importam de que as coisas tenham fim nele. Que as coisas terminem nele. Não precisa nem começar e nem terminar. Nem começou em Isaac, porque ele desentulhou o poço que já existia. E também nem terminou, porque ele passa a promessa para ser cumprida em Jacó. Queridos, nós vamos ver grandes coisas nesses dias. Deus não é um Deus de nova geração, mas é um Deus de próxima geração. Eu já entendi que o meu encargo é preparar para a próxima. E eu não estou tão velho assim, eu tenho 43 anos de idade. Mas eu quero ser um cooperador daquilo que o Senhor está fazendo. Agora, sabe quem era o homem que entendeu que não precisava reivindicar nada? Quem foi oferecido como um sacrifício vivo no altar.
E foi poupado pelo Deus. Falou, opa, basta. O processo de ser Isaac é caminhar até lá. Pôr a garganta. E se o Senhor quiser cortar, Ele corta. E se Ele quiser poupar, Ele poupa. Né? Eu estava meditando nessa palavra nesses dias e eu fiquei meio pirado assim, né? Eu comecei a lembrar de um filme de um imperador romano e ele fazia assim para viver ou para matar. Ficava com o dedo de lado assim. E eu estava assim, Senhor, se eu deitar, o Senhor vai fazer assim ou vai fazer assim? Se eu deitar, Senhor. Eu estou abrindo o coração com os irmãos. Pode rir porque é engraçado, mas é sério. Eu falei, se o Senhor fizer assim, não vai ter problema. Mas eu quero deitar. Eu não consegui deitar ainda. Não importa se o dedo vai para cima. Chega, basta. Tá bom, Abraão. Não desce o cutelo. Não importa se não, Abraão, manda bala. Ainda que eu morra, se Ele quiser ressuscitar, Ele ressuscita. E se Ele não quiser também. Cumpri o meu papel. Sabe, quando o médico me acordou daquela endoscopia. E liberou ali alguns decretos de morte sobre a minha vida. E o inimigo usa autoridades para liberar decretos contra a tua vida. O médico, no papel de médico, ele é uma autoridade sobre a tua vida. Eu passei alguns dias remoendo aquilo. E ele disse, olha, se fosse 10 anos atrás, você já estaria no centro cirúrgico, nem deixaria você acordar. Teu avô morreu disso. Cara, se isso não for Satanás, eu não sei quem é, né? Ali eu entendi que Deus estava começando um processo na minha vida. De talvez me testar uma das últimas coisas que ainda me importava. Sabe, eu amo minha família, me fazem, né? Tô aqui sozinho, tô manco, né? Amo meus filhos, quero ser vô. Eu já peço, meu filho está com 15 anos, eu peço neto para ele todo dia. Não para que ele tenha agora, né, gente? Vamos lá. Bem entendido. Mas eu já profetizo sobre a vida dele, sobre a esposa dele. E falo, filho, você não vai ser um adolescente de 40 anos dentro de casa, não. Vai casar cedo, vai fazer filho logo, porque eu tô doido para ser pai. Sua mãe não quer me dar um filho, você vai me dar um filho. Você vai me dar um neto. Então ali, quando o médico disse aquilo, no primeiro momento eu fiquei abalado, depois eu falei assim, você quer saber? Não me importa. E eu nem estava com essa palavra de Gênesis 26 ainda, de Isaac. Porque o dia que o Senhor fizer assim para mim, está valendo. Só vai me restar o sim e o amém. E o dia que Ele faz assim, também está valendo. Amém. Mas nós precisamos, querido. Onde eu quero chegar com isso? Tem algo que só a gente pode fazer. Caminhar até o nosso Moriá. Deitar. Ficar rendido. Rendição. E deixar o Senhor decidir. Eu saí de casa. Viajei até aqui. Não foi para simplesmente ter mais um tempo com vocês. Eu estava algumas semanas atrás em casa e eu escutei uma voz. Vai lá na COD estar com os teus irmãos. Eu gastei um dinheiro que eu não podia. Eu não vim aqui. Minha mãe falou assim, mas você veio resolver alguma coisa? Minha mãe curiosa, né? Minha mãe não tem... Gente, minha mãe é espetacular. Ela não tem meia palavra. Primeiro que ela tomou um susto. Eu tenho ali filmado o susto que eu dei nela hoje.
Mas você não tem nada para resolver da empresa? E você veio contar alguma coisa? E você veio fazer alguma coisa? Não, mãe, vim. Tinha que vir, estou aqui. Ouvi uma voz. São dias de uma obediência imediata. Ah, mas eu não posso, eu não tenho recurso. Querido, o recurso está no propósito. Tem propósito? Deus paga a conta. Se você estiver fazendo pela sua vontade, pague a conta você. Se Deus te mandar fazer algo, pode fazer, que Ele paga a conta, é dele.